Olá, novamente. Bom, meu nome é Leandro Ossicov e eu estou aqui com o meu canal Língua Portuguesa Sem Crise, novamente com vocês. E o nosso assunto de hoje é a continuação, vamos dizer assim, né, de morfologia, que é a ciência que estuda a formação de palavras. O assunto de hoje é o processo de formação de palavras, mas como ele é um assunto um pouco longo, então eu resolvi dividir em três partes para não ficar muito cansativo. Essa aqui é a primeira parte. Vamos à nossa aula. Compartilhando tela. Bem, estamos aqui em processo de formação de palavras 1. Bora lá. Em morfologia, que é a ciência que estuda a formação e classificação das palavras, ocorre de várias maneiras. Quanto à formação, ela permite a criação de novas palavras com base no radical. Lembra que eu falei na minha última aula? Então, que nada mais é do que o corpo de uma palavra, o seu esqueleto, vamos dizer assim, a sua estrutura, né? O radical é a parte mais importante da palavra, que é o que dá o significado. É o significado básico, onde depois vêm outras partes, né, que formam a palavra. Olha só, nós temos dois tipos de processos básicos de formação de palavras: a derivação e a composição. Mas antes a gente tem que saber algumas coisinhas. Por exemplo, palavras primitivas. O que são palavras primitivas? Palavras primitivas são aquelas palavras formadas a partir de outras. Ou seja, elas são as originais. Exemplo, flor, deixa eu arrumar aqui. Rua, casa, pedra. As palavras derivadas, já essas, elas nascem a partir das primitivas. Exemplo, florista, ruazinha, casarão, capeína, pedreiro. E as palavras simples? São as palavras que possuem apenas um radical. Exemplos, casa, cidade, flor. Um radical. Olha só, casa tem um radical só. Né? Flor, um radical só. Cidade, um radical só. E da palavra cidade, por exemplo, derivam outras. Cidadela, cidadezinha. E as palavras compostas? Bom, essas é fácil, né? São as que apresentam dois ou mais radicais. Por exemplo, guarda-roupa, guarda-chuva, guarda-louça, pernilongo, planalto. Ok? Essa parte está tudo bem? Está fácil, né? Bom, nós temos como derivar, processo de formação de palavras, como eu falei, a derivação. A derivação é quando ocorre a criação de uma palavra nova a partir de uma primitiva, que é a original. Nesse caso, a gente coloca os afixos, que a gente chama de prefixo e sufixo. O prefixo é o morfema que vem antes da palavra. E o sufixo é o morfema que vem depois. Por exemplo, a derivação prefixal é o acréscimo de um prefixo a um radical. Por exemplo, braço, antebraço. Essa expressão aqui, ante, é um prefixo, ou seja, ela está antes da palavra original. E a derivação sufixal? É o acréscimo de um sufixo a um radical. Por exemplo, pesca, pescador. Esse morfema dor, ele está depois da palavra original, que é pesca. Tudo bem? Até aqui, beleza? Vamos continuar, então. Nós temos depois a derivação prefixal e sufixal, que é o acréscimo de um prefixo e um sufixo a um radical ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, eu pego a palavra justo e acrescento um prefixo in e um sufixo mente. Aí eu formo o quê? A palavra injustamente. Ok? Bom, nesse caso, você pode dizer que a palavra, apenas com o prefixo ou só com o sufixo, se eu, colocar ou um ou outro, elas continuam existindo. Por exemplo, justo.
Existe a palavra injusto e existe a palavra justamente. Se eu tirar um desses prefixos, aí, ó, existe a palavra justamente e existe a palavra injusta. Beleza? Ó, aí a gente tem aqui, continuando. Opa. Em seguida, nós temos a derivação parassintética, que é a mesma coisa da derivação prefixal-sufixal, só que com um porém. A derivação parassintética, ela ocorre quando você coloca simultaneamente dois afixos, um prefixo e um sufixo, porém, tem uma diferença. Se você tirar um dos dois, a outra palavra não vai existir. Por exemplo, eu tenho entardecer. Eu peguei a palavra original tarde e acrescentei um prefixo e um sufixo. Ficou entardecer. Mas, se eu tirar um dos dois, a outra palavra, ao contrário da derivação ali, né, prefixal, ela não existe. Por exemplo, não existe a palavra entarde, certo? Não existe. E não existe a palavra tardecer. Ela não existe. Então, ao contrário da derivação prefixal sufixal, a parassintética, se você tirar um dos afixos, tirar um prefixo ou um sufixo, a outra palavra não existe. Já não é o caso da derivação prefixal e sufixal. Né? Você pega a palavra justo, coloca injustamente, tira o in, fica justamente, a palavra existe, e você tira o mente, fica, né, injusto. Né? Se você tirar o in, fica justamente. Se você tirar o mente, fica injusto. Ela existe. A prefixar, a parassintética, não. Tá? Beleza? Vamos continuar, então. Aí você tem aqui a derivação regressiva, que é o quê? Que é quando acontece de você tirar a parte final de uma palavra primitiva. Ou seja, por que chama regressiva? Porque você diminui a palavra. Né? Em geral, isso acontece com verbos da primeira conjugação, os terminados em ar, e da segunda conjugação, os terminados em er ou or. E aí, essas palavras novas se tornam outras classes gramaticais. Ela muda de classe gramatical. Por exemplo, censurar e apelar são verbos. Mas se eu tirar o R final de cada uma, ela se torna um substantivo. Censura e apelo. Certo? No caso aqui do apelar, eu tiro o ar e coloco o o, né? Aí fica apelo. Então, a palavra que primitivamente ela era um verbo, ela se torna um substantivo. Ok? Isso é derivação regressiva. Regressiva, lembrando de novo, porque você tira o final da palavra. No caso aqui, eu tiro o R, e no outro caso aqui, eu tiro o ar e coloco o o no lugar. E a derivação imprópria? O que seria? A derivação imprópria é quando também há a mudança de uma classe gramatical para outra, mas não acontece nenhuma modificação na palavra. Por exemplo, viver é verbo. Eu vivo, tu vives, ele vive. Certo? Assim como censurar, apelar. Mas se eu, num contexto de uma frase, dizer assim, viver é muito bom, viver se torna um substantivo. E só para lembrar, o que é um substantivo? Um substantivo é a palavra que dá nome às coisas. No caso aqui, de viver é muito bom, o que eu estou querendo falar? Estou querendo dizer o seguinte, que viver, que é o nome que a gente dá àquela situação em que estamos vivos, e só pelo fato de você dizer é o nome que a gente dá, já é um substantivo. Tudo que você falar de palavra e você puder nomear, por exemplo, caneca. O que é caneca? É o nome que a gente dá àquele objeto em que a gente toma as coisas. Certo? Já é um substantivo, mas isso é um outro assunto, eu estou só adiantando para você. Então, você tem aqui, né? Deixa eu ver aqui mais para frente. Depois você tem as palavras que são formadas por composição,
que é o quê? É quando se unem duas ou mais palavras para formar uma, com ligação por hífen ou não. Por exemplo, pernilongo. O que significa pernilongo? É a junção de duas palavras. A palavra pernil mais a palavra longo. Porque se você notar bem e olhar para um pernilongo, você vai ver que as pernas dele são, né, as coxas são grandes. O pernil dele é grande. Por isso chama pernil longo. E temos também a palavra guarda-chuva, que é formada por duas palavras ligadas por hífen no meio. Guarda-chuva. Certo? Isso é por composição. Agora, a composição ela se divide em duas, que é a composição por justaposição, que é quando as palavras se unem sem alteração do som da grafia. Tá? Na hora de falar você não muda. Você só liga as duas e põe um hífen no meio. Tipo, lava-louças. Eu não tirei nenhum fonema aqui do lava e nem do louças. Sexta-feira, eu não tirei nenhum fonema do sexta e nem do feira. E o vai e vem. Vai, está escrito tudo junto, mas vai, eu não mudei nenhum fonema. E vem, também não mudei. Mal me quer. Então, são três palavras aí. O mal me quer. Mas note que o mal eu não tirei nenhum fonema. O me eu também não tirei. E o quer também não tirei. Eu só juntei a palavra para formar uma outra. Mal me quer. E a composição por aglutinação, o que seria? A composição por aglutinação, deixa eu fechar aqui que está fazendo barulho. É quando, nesse caso, eu faço a fundição das palavras com perda de fonema. Eu aglutino, tipo intersecção, uma dentro da outra, né? Juntando as duas. Por exemplo, planalto. Note que aqui a palavra existem duas palavras, plano, alto. Mas eu tirei o e juntei a outra palavra. Aí virou planalto. Vinagre, vinho, acre. Nesse caso, eu tirei o H e o O e acrescentei a palavra acre, que significa o quê? Azedo. Acre é uma coisa azeda. Por isso que vinagre é azedo, né? Fidalgo. Fidalgo eu tenho três palavras, que seria filho de algo. Aí eu peguei e tirei o LH, o final da palavra, fiquei só com fi, peguei o D, sem o E, e acrescentei o algo. Aí vira fidalgo. E embora também são três palavras. Em boa hora. Eu peguei o em, mantive, peguei o bo, tirei o a, desculpe. Peguei o em, deixei o boa e acrescentei o ra. O hora, né, no caso. Aí fica em boa hora, embora. No caso aqui do meio, boa, eu tirei o a. Tá? E acrescentei, né, o RA, vai. Aí fica embora. E pernilongo, como eu já falei lá em cima, pernil longo. Eu peguei, né, tirei um L fora, para não ficar dois. Para não ficar dois L's. E juntei a palavra. Olha só, justaposição é uma do lado da outra. Aglutinação, eu faço a intersecção, com perda de fonema. Ou perda de letras, né? Para ser mais exato. Ok? Beleza? Vamos continuar então. E acabou essa primeira parte aqui. A aula foi curtinha, mas eu acredito que tenha sido de grande ajuda para você, se você quiser saber sobre derivação de palavras, no caso aí de processo de formação de palavras. Na minha próxima aula, eu vou entrar com o processo de formação de palavras 2. Ok? Valeu! Agradeço a presença de todos, né? Ou de quem estiver assistindo. Muito obrigado e tchau, até a próxima.